Então tá, meus irmãos, eu quero primeiro apresentar. Meu nome é Rudy Bryan, estamos na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, na Igreja Evangélica Pentecostal Saron, da qual eu sou membro. Pastor local é o pastor Jair Oliveira e o pastor do ministério, pastor presidente, pastor Derli Borba. E hoje eu quero apresentar para a igreja e para você que está nos assistindo, talvez pelo YouTube ou talvez por um DVD, não sei qual a mídia, mas quero apresentar para você um tema da Palavra de Deus. E o tema que eu quero falar hoje é um tema que nem todos entendem, mas é um tema recorrente da Palavra de Deus. O tema dessa noite é: amigo de Deus ou do mundo? Qual a sua escolha? Pergunto para você também: amigo de Deus ou do mundo? Qual a sua escolha? Faz uma resposta óbvia para nós, né? É claro que é amigo de Deus. Mas por que nós devemos ser amigos de Deus? E o que significa ser amigos do mundo? Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar uma pequena experiência aqui que teve lá nos Estados Unidos, numa grande maternidade. E lá tinha uma equipe médica que cuidava de vários bebês. Naquela maternidade tinha vários berços, várias filas de berços, né? E cuidavam de bebês. Mas era uma maternidade especial, não era uma maternidade qualquer. Ela cuidava só de bebês que foram abandonados pelos pais, que foram rejeitados pelos pais, ou aqueles tipos de pais que não tinham condições de criar aqueles filhos. Então colocavam aos cuidados daquela maternidade. Todas as crianças eram cuidadas da mesma maneira. Tomavam seu leite, trocavam as fraldas, tomavam seu banho. Quando ficavam doentes, davam remédio para elas. Mas começou a acontecer uma coisa que começou a intrigar o médico lá daquela maternidade. Vários daqueles bebês ficavam doentes e alguns deles até mesmo morriam. Mas por que ele ficou intrigado? Porque era sempre o bebê que estava no último berço que tinha a saúde melhor do que todos. Era sempre ele. Aí o médico começou a se perguntar: mas como? Todos têm o mesmo cuidado, todos são tratados da mesma forma. Por que só aquele bebê do último berço é o que fica bem? Então o médico resolveu fazer uma coisa que eu quero contar para você. Ele resolveu se esconder e ficar analisando o que estava acontecendo lá naquela maternidade. Então o médico se escondeu de noite, começou a observar o movimento dos enfermeiros, até que chegou tarde da noite, veio a mulher que fazia a limpeza. E aquela mulher começou a fazer a limpeza então na maternidade. E aquela mulher, ela esfregava o chão, esfregava o vidro, limpava a parte de baixo dos bercinhos, até que quando ela chegava no último berço, lá onde estava aquele bebê, que a saúde estava sempre em alta, sempre bem, ela pegava aquele bebê no colo, cantava para ele, falava com ele, fazia carinho, então pegava e ia lá, devolvia com todo o carinho, todo o amor do mundo, devolvia no berço. E o médico resolveu fazer a mesma coisa na noite seguinte. E acontecia sempre a mesma coisa. A mulher da limpeza limpava tudo, no final ia lá no bebê do último berço, pegava ele, cantava, demonstrava amor, carinho, afeto. Então chegava lá, largava ele no bercinho. O que foi concluído dessa experiência que ocorreu lá nessa maternidade? Que todos nós, seja do nascimento ou do túmulo, nós precisamos de amor. Nós precisamos nos sentir amados. Aquele bebê estava com a saúde boa porque ele sentia carinho de alguém, sentia amor de alguém. E essa é uma necessidade do homem: sentir amor, carinho, que alguém se importa com ele. Também, que eu venho dizer para vocês, é o que a gente pode ver que acontece hoje em dia. Olha, por exemplo, você sabe quantas mortes acontecem só no Brasil
por problemas cardiovasculares? Sabe uma média? Acontece 300 mil mortes só por problemas cardiovasculares todo ano no Brasil. Isso dá uma média que a cada 2 minutos alguém morre devido a um problema cardiovascular. Isso mata mais do que o trânsito, que mata 50 mil por ano, mata mais do que os homicídios, que matam 60 mil por ano. Então 300 mil pessoas morrem de doenças do coração. Mas sabe o que eu quero te falar essa noite, meu irmão? E para você que está nos assistindo, é que dentre esse número de pessoas que morre do coração, que tem problemas cardiovasculares, a grande maioria dessas pessoas são pessoas divorciadas, são pessoas solteiras, são pessoas viúvas, são pessoas mais propensas a estarem isoladas das outras pessoas. Falta o quê? Amizade para essas pessoas. Então nós precisamos de quê mesmo? Amor e carinho, amizade. Então a falta de amizade na vida da pessoa, já foi comprovado isso por vários médicos, baixa a imunidade do corpo da pessoa. A Bíblia já falava muitos anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, aquele que se isola, ele vai estourar contra toda a sabedoria prática, falou Salomão. Aquele que se isola, ele tem essa tendência então de desenvolver doenças, porque não tem amizade, não tem amigo, não tem companheirismo com ninguém, e por isso acaba suscetível a doenças. Não quer mais ter amigos, está se isolando, então sério candidato a doenças. Então nós precisamos se cuidar com essas coisas. Nós precisamos de amor, precisamos de amizade. Mas embora amor e amizade sejam coisas boas, nem todo amor e nem toda amizade é algo bom. Quer ver? Vou te provar na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Se você que está assistindo quiser também abrir a sua palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Aleluia. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 4. O versículo é o 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Notou aqui? Amizade é bom, mas conforme Tiago falou, a amizade com o mundo significa o que com Deus? Inimizade. Significa a perda de amizade com Deus. Agora volta um pouquinho ali, vamos um pouquinho adiante em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o versículo 15, e deixa a tua Bíblia aberta. Vem nos falando de amor agora. Vimos em amizade lá com Tiago, agora olha o que o apóstolo João fala com respeito ao amor. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Notou? 1 João capítulo 2, versículo 15: não sejais amando o mundo, nem as coisas do mundo. Mas o que nós precisamos entender primeiro? Em primeiro lugar, o que é mundo, quando a palavra de Deus se refere a ele? Ou quando usa essa palavra? O que significa mundo? Então, a palavra grega para mundo, usada aqui em 1 João 2,15, e no texto que nós lemos, se refere e é traduzida de uma palavra grega que é cosmos.
ela é traduzida como mundo. Então, o mundo que se refere aqui, e o mundo, quando a Bíblia se refere em João 3,16, que até alguns chamam esse versículo de o pequeno evangelho, é um sentido diferente. Como que nós determinamos o sentido? Pelo contexto. Então, o contexto que esses versículos estão colocados define o que quer dizer mundo. Por exemplo, João 3,16 é um texto bem conhecido no meio evangélico. O que diz ali? Que Deus amou tanto o mundo, de tal forma que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Mundo, que se refere a João 3,16, é toda a humanidade, todos os homens, todos. Os que nasceram antes de Jesus, os que viveram no tempo de Jesus, os que viveram depois de Jesus, os que vivem no nosso tempo, os que vão viver depois, é toda a humanidade. Jesus deu a vida por todos. Agora, o mundo, quando se relaciona aqui, 1 João 2,15, que diz que não deveis amar o mundo, não deveis amar as coisas do mundo, se refere ao mundo apartado de Deus, a humanidade que não serve a Deus. O sistema de coisas presente na humanidade, isso que é o mundo, e é desse que nós temos que ter cuidado. É aqui que está o perigo. É aqui que nós perdemos a amizade com Deus, se nós amarmos o mundo, sistema apartado de Deus, aos domínios de quem mesmo? Do inimigo. É do inimigo. 1 João 5,19 diz ali que o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, ou no poder do maligno, como algumas traduções usam. Então o mundo está no controle de Satanás. A gente pode ver aí a violência, o caos, tudo tomando conta do mundo. Mas por quê? Porque está sob o governo dele. Não quer dizer que Deus não domina e que Deus não está no controle. Deus está no controle de tudo. Mas o momento, quem governa, quem está por trás dos bastidores de tudo que acontece de ruim, é Satanás e seus demônios. Satanás tem um exército para ele também. Não é só Deus que tem miríades de anjos. A palavra de Deus diz que quando Satanás foi lançado do céu, ele derrubou um terço das estrelas do céu. Foi um terço dos anjos, meus irmãos. Isso quer dizer que Satanás tem vários milhares de demônios à disposição dele. Mas não precisa te preocupar não, que o teu Deus é muito maior. A palavra de Deus fala que um anjo vai descer dos céus com uma cadeia e vai prender Satanás, a serpente original, e vai lançar ele no abismo. Mas aí podemos nos perguntar, o que nos separa do amor de Deus? Nós recém estávamos falando dele. É Satanás que tenta separar todos nós do amor de Deus. Ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século tem cegado a mente dos incrédulos, para que não vejam um brilho glorioso do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Como que Satanás cega? Assim estava falando. Ele pode usar o mundo à disposição dele, tudo que ele quiser. Pode ser prazeres, pode ser os meios de vida da pessoa, porque no versículo 16 ali de 1 João capítulo 2 fala que tudo o que é do mundo, o desejo dos olhos, o desejo da vida, tudo ele pode usar a favor, para que ele cegue as pessoas de não seguirem a Jesus. Então Satanás como que coloca um véu para a pessoa, para que ela não olhe para o Evangelho. Convida para um show aí, com bebida, com open bar, vai um caminhão de gente, mas convida para ir para a palavra de Deus, meu irmão. Meu Deus do céu, se for né? Não é assim? E é isso que acontece hoje.
Satanás usa tudo nas mãos dele, tudo que ele quiser nas mãos dele, para que ele possa o quê? Reter o maior número de pessoas junto com ele. Porque assim como ele fez os anjos do céu tropeçar, ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. O maior. Satanás quer dizer opositor. Ele se opõe a Deus. Ele é o adversário de Deus. Ele usa os estratagemas dele, as provações dele, as tentações dele, para tentar enlaçar as pessoas. Ele pode usar qualquer coisa à disposição dele. Qualquer. Seja bens materiais também. Sabe, o que eu vejo hoje na igreja é as pessoas vindo e achando que Deus é um garçom, que tem que servir eles para as necessidades deles, para o que eles querem. Pede isso, pede aquilo, é propósito para isso, é propósito para aquilo. Acham que Deus é um garçom que tem que servir as necessidades quando eles bem entendem. Mas só que Deus é muito mais do que um provedor. Ele é muito mais do que aquele que dá coisas para as pessoas. Então o que está faltando é se agarrar com Deus, poder ficar junto de Deus. E essa é uma das coisas que afasta as pessoas então da presença de Deus, que é o próprio Satanás. Quando Jesus contou a ilustração do semeador, e ele disse que um semeador saía a semear e caiu algumas sementes à beira da estrada, outros sobre espinhos, sobre a rocha, sobre o solo excelente. E quando Jesus explicou as que caíam sobre a beira da estrada, é aquelas que até as pessoas ouviam a mensagem do Evangelho, mas vinham as aves do céu e comiam as sementes. Satanás tira do coração das pessoas. Por isso que é importante cuidar os novos que se aproximam da igreja, aqueles que estão aceitando a Cristo, aqueles que querem começar uma amizade com Cristo, para que eles também não seja arrancado a palavra de Deus do coração deles. Então cuida. A gente está vendo hoje um individualismo muito grande nas igrejas, mas é contra isso que nós temos que lutar. Também o que nos afasta de Deus, filosofia humana. Hoje a ciência quer uma explicação para tudo, e para tudo que acontece, tudo que aconteceu. A Terra surgiu como para a ciência? Deu um Big Bang, uma explosão lá, e aí surgiu os planetas, ficou as constelações tudo certinho do jeito que está hoje. É isso que as pessoas pensam. Estão querendo abolir um Deus, as pessoas estão se achando um Deus. Mas quando a gente olha para o universo, a gente vê que Deus criou todas as coisas. Imagina que você pegasse um monte de tijolo, meu irmão, colocasse uma granada ali no meio e explodisse. Será que ia sair uma casa? Com telhado, com forro, com parede certinha, com porta, com janela? Ia? Não. E hoje as pessoas preferem acreditar numa história de uma explosão que criou todo o universo, criou a Terra do jeito que é, o Sol do jeito que é. Eu costumo olhar assim o Sol, sabe, ver o poder assombroso de Deus nele. Porque segundo alguns especialistas, sabe o Sol que você conhece? Segundo eles, existe há 6 bilhões de anos. E eles fazendo um cálculo, eles acreditam que o Sol pode durar mais 6 bilhões de anos. Mas só que a palavra de Deus diz que nunca vai cessar de ter sol e nem ter lua. Oh, glorificado seja Deus que criou todas as coisas. Que explosão, que nada, meu irmão. Eu acredito num Deus que criou tudo. Num Deus que diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra.